Boa tarde a todos. Vou falar de instrumentação em microscopia eletrônica e transmissão especificamente. Obrigado pelo convite, Alexandre, por estar aqui. E, bom, mais cedo, né, o João Paulo já começou a falar sobre o Lab Nano, né? Então eu gostaria, né, de começar sempre assim, né, de começar falando um pouquinho dessa infraestrutura que a gente tem, que é uma infraestrutura que está no CBPF, mas que pertence, né, ao MCQIC e pertence à comunidade, então está disponível para uso de todos, é uma facilidade aberta, que foi montada desde o início como um consórcio entre várias instituições de pesquisa aqui do Rio, com a ideia de disponibilizar para a comunidade brasileira, mas principalmente para a comunidade do Rio de Janeiro, uma infraestrutura que pudesse alavancar a área de nanotecnologia regionalmente. Tá? Então, eu, na época em que tudo isso começou, eu era um professor daqui do IME, né, aqui pertinho. E com a criação do Lab Nano, eu gostei tanto que eu resolvi me transferir para o CBPF. Transferir não. Né? Fazer o concurso, pedir demissão lá e vir para cá. Então, a nossa infraestrutura disponível, né? A primeira coisa importante é dizer que o foco sempre foi produzir coisas na área nano, quer dizer, produzir principalmente dispositivos em nanotecnologia. Né? Quer dizer, nunca foi a ideia do grupo ter mais um laboratório de microscopia eletrônica. Né? Quer dizer, os jogos eletrônicos são importantes, mas eles são parte de algo maior, né? Isso é como é visto no Lab Nano, que essa capacidade, ou prover à comunidade essa capacidade de fabricar micro e nanodispositivos. Tá? Eu, particularmente, sou microscopista e estou mais ligado à microscopia. Né? Então, esse é o perfil de equipamentos, né? O leque de equipamentos que a gente tem disponíveis, né? Na casa hoje. Né? E quando eu falo disponíveis, todos esses equipamentos, toda essa infraestrutura, ela está disponível mediante submissão de um projeto de pesquisa que a gente avalia para ver se ele é possível, né, com os equipamentos que a gente tem. E a ideia é a gente sempre treinar o usuário para usar esses equipamentos como se fossem equipamentos do seu laboratório. Né? Então, para isso a gente gasta um tempo considerável do nosso tempo pelo CBPF, acho que não é gasto, é investimento, nessa formação contínua de novos usuários. Né? Na parte de microscopia eletrônica, por exemplo, a gente sempre tem uma cadeira de microscopia eletrônica na casa, ou ministrada por mim, ou ministrada pelo André Rossi, além da gente, né, viver também numa vida um pouco de cigano, né, tentando dar cursos de formação em outros locais. Então, semana que vem, eu e o André Rossi estaremos em Belém, na Federal do Pará, dando um curso de microscopia eletrônica. Assim como no mês passado eu estava na escola sergipana de físicos, fazendo exatamente a mesma coisa. Então, evidentemente, quando a gente fala de nano, essa é uma figura clássica, não vou ficar entrando em detalhes nela, mas a gente tem uma série de desdobramentos, né, da dimensão, da escala das coisas, né, tanto no mundo natural como no mundo, né, das coisas fabricadas pelo homem. E se a gente vai fazer nanotecnologia, se a gente quer realmente fazer isso, em certo ponto ou em diversos pontos a gente vai precisar enxergar essas coisas. Né? Para a gente enxergar essas coisas, a gente tem um arsenal de equipamentos disponíveis e a gente costuma balizar isso pela capacidade de resolução. A gente fala principalmente sobre resolução lateral e é importante a gente perceber que o nosso olho, né, enxerga coisas com distanciamento de 0,1 milímetro, o microscópio óptico está na faixa de 0,5 microns, um MEV na faixa de 1 a 4 nanômetros, e o microscópio óptico, na verdade, a gente está vendo o início, né, os primeiros 10 anos de uma revolução na área de microscopia óptica, teve prêmio Nobel contemplado por essa área nos últimos anos. Então, esse limite da microscopia óptica, na verdade, já não é mais esse. Né? Então, a microscopia óptica hoje está conseguindo gerar informações também na faixa nanométrica em que o MEV trabalha. Um MET, um microscópio eletrônico de transmissão, proporciona informação presente nessa faixa de 1,4 a 0,7 angstroms, e a microscopia de ponta de prova, especificamente do tunelamento, vai permitir a gente chegar até 0,3 anos. Eu coloco isso porque é importante a gente balizar, né, de acordo com o que a gente quer ver, qual o tipo de equipamento que vai nos atender.
Agora, é claro, quando a gente fala de microscopia eletrônica, além puramente da resolução, a gente tem que lembrar que a gente tem uma série de outros sinais que são gerados, e esses outros sinais vão fornecer para a gente diferentes informações sobre o nosso objeto de estudo. E essa talvez seja uma riqueza tão grande, ou talvez maior, do que a própria questão da resolução dos microcampos eletrônicos. Né? A combinação, só de você combinar diferentes informações morfológicas e analíticas, né, sobre o seu objeto de estudo. Não pretendo fazer aqui um curso de microscopia eletrônica, estou só balizando como o público é amplo, balizando assim, um conhecimento comum para falar do que a gente está pretendendo fazer. Então, lembrando que o microscópio óptico é uma ferramenta que você tem uma fonte, né, de luz, que vai atravessar a sua amostra, você vai ter, então, uma lente objetiva, lentes oculares. Um MET é muito parecido com um sistema, um microscópio óptico, só que você vai ter aqui embaixo um sistema de projeção, né, em que você vai ver a imagem numa tela fluorescente aqui ou numa câmera CCD. Né. Um MEV é fundamentalmente diferente, porque você está, então, condensando o feixe em cima da amostra, fazendo uma varredura da amostra e pegando o sinal que foi emitido por essa amostra naquele local. Então, aqui a gente está falando de iluminação paralela, aqui a gente está falando de uma coleta serial da informação. Eu vou falar só sobre MET hoje, especificamente sobre uma das coisas que a gente vai instalar no nosso MET daqui a um pouco tempo. Então, esse é o nosso MET. Esse é o diagrama básico de como ele funciona. Então, o nosso MET é um MET de 200 kV, com uma fonte de elétrons do tipo FEG, ou seja, um feixe altamente coerente. Não é o equipamento de maior resolução que vocês vão encontrar no Brasil, mas é um equipamento com um leque de opções analíticas bastante interessante e com muita flexibilidade para diferentes demandas. Né? Então, a gente aqui tem EDS, ou seja, a gente avalia o raio-x emitido pela amostra, a gente consegue fazer uma espectroscopia dos elétrons que passam pela amostra, a gente tem um sisteminha de mapeamento de nanodifração, porta-amostra para tomografia, porta-amostra para observação de amostras criogênicas. Então, a gente tem um perfil bastante grande de técnicas analíticas integradas nesse equipamento. E a característica grande, né, de um MET, que talvez seja uma das questões mais importantes dele como ferramenta científica, é que você consegue mudar a intensidade de uma das suas lentes e você observa ou um plano imagem da lente objetiva, produzindo uma imagem da sua amostra, ou você consegue mudar a intensidade dessa lente e olhar o plano focal da lente objetiva, que é o local onde está acontecendo a difração dos elétrons, né, onde você tem acesso ao espaço recíproco daquela amostra. Ou seja, você consegue, com um clicar, transformar esse microscópio num difratômetro, né? E aí olhar, então, fases cristalinas. Muito bem. Os tipos de contraste que a gente tem nesse equipamento, o mais básico dele, certamente é massa espessura, em que você simplesmente está tendo contraste devido à diferença de espalhamento, sabe? Tirando o espalhamento de alto ângulo com uma abertura, e aí, né, coisas que têm número atômico alto ou espessura alta vão aparecer mais escuras. Né? Então, isso aqui é um resíduo de tiro, isso aqui é uma rosca, né? Rosca do Flávio, é um pedacinho de hematita, né? Uma nanorosca sintetizada por ele. Muito bem. A gente pode operar no modo STEM também no nosso MET, ou seja, ele é um MET que pode operar em modo varredura, e aí a gente pode, então, fazer uma imagem, no caso isso aqui também, de novo, um resíduo de tiro nanométrico, né? Um resíduo que foi colocado no ar devido a um disparo de uma arma de fogo, e aí você pode fazer tanto a imagem como você pode fazer o mapeamento de composição química dessa entidade nanométrica, que no caso é um resíduo de tiro. Muito bem. Um outro contraste muito importante é o contraste de difração. Né? Então, de acordo com a posição da rede cristalina, você vai ter regiões de um domínio cristalino iluminadas ou escurecidas. Né? Então, eu não vou entrar em detalhes, mas isso aqui é um grão de cobre, né? Um grão nanométrico de um fio fino de cobre, e que a gente vê aqui claramente, né, esse processo de maclagem desse grão, né? Essas regiões escuras, então, são regiões em que um eixo de baixo índice está bem alinhado com o eixo óptico do equipamento, fazendo com que essa região fique escurecida. Aqui na região do lado, o eixo de zona de baixo índice não está perfeitamente alinhado com o eixo óptico do equipamento, então ele fica aparecendo claro. Né? Então,
É importante entender que MET a gente precisa de uma boa dose de conhecimento da amostra e uma boa dose de interpretação posterior à coleta do resultado para você entender o que você está vendo. Né? Muito bem. Como você tem acesso ao que está acontecendo no plano focal da lente objetiva, você tem acesso ao que está acontecendo na difração, você pode botar uma abertura aqui numa região e construir uma imagem gerada por um spot de difração desse. Então você vê que, na verdade, aquela nanopartícula que eu tinha mostrado antes, que tinha tem lá uns 40 nanômetros de diâmetro, na verdade é formado por pequenos domínios cristalinos, tá vendo? Que tem lá de 1 a 4 nanômetros. Né? Então, na verdade, é uma condensação de outras partículas ainda menorzinhas. Então, o nome disso é uma imagem de campo escuro. Então, só queria dar esse perfil geral, assim, dos vários contrastes, e evidentemente ainda falta um, que é o contraste fase, né? Em que a gente vai ter um contraste gerado pela diferença de percurso dos elétrons entre o feixe que passou pela amostra sem difratar e o feixe que difratou. Como eles percorreram caminhos diferentes, você vai ter uma pequena diferença de fase entre esses dois feixes, e aí você vai ter aqui uma imagem em que a gente vê pontos, em que em alguns casos vão poder ser interpretados como átomos, ou seja, você vai ter uma imagem de resolução atômica. Né? Então, a gente não vê átomos propriamente, mas a gente vê uma interferência. Muito bem. Dito isso, tem um outro contraste que nem todos os equipamentos eles conseguem fazer, que é a microscopia de Lorentz, em que você vai ter sensibilidade a domínios magnéticos que estejam presentes na sua amostra. Então, basicamente, o que essa figura aqui está mostrando é que, fruto de você ter dois domínios aqui, parte do feixe está sendo desviado para a presença de um domínio, né? E aí isso vai gerar uma interferência entre os feixes. Você pode ter uma interferência divergente, gerando uma região escura, ou uma interferência convergente, gerando bandas, né? Então, no nosso equipamento, ele foi escolhido pensando nisso, que a gente tinha grupos interessados no CBPF e no Rio de Janeiro que trabalhavam com amostras magnéticas, então ele foi pensado desde o início como um equipamento que pudesse trabalhar com contraste magnético. Bom, qual é a novidade que a gente está trazendo em termos de instrumentação nesse equipamento agora? Né? A gente está terminando a aquisição de um porta-amostra que vai permitir a gente aplicar 9 vias de sinal, né, numa região onde a gente coloca a nossa amostra. Né? Então isso vai permitir a gente toda uma gama de estudos diferenciados e que hoje não estão disponíveis aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser caracterizar o ambiente magnético do nosso próprio microscópio. A gente pretende construir um sensor Hall para poder ter uma relação entre a corrente da lente objetiva e o campo magnético aplicado pela lente objetiva. Ou seja, o nosso equipamento a gente pode desligar a lente objetiva, usar uma lente condensadora como se fosse lente objetiva. E aí a gente pode ligar essa lente objetiva e usá-la então como uma forma de aplicar campo magnético. Tá? Então, tipos de coisas que a gente vai poder fazer. Quem estava aqui de manhã certamente viu essa mesma slide, né, em que tem um domínio magnético está sendo forçado, né, a caminhar para um NOT, né, aqui no caso um Y, né, e hoje o que a gente pode fazer na casa, isso aqui é um trabalho que o Sampaio acabou de submeter para uma revista. Então, o que a gente pode fazer hoje? A gente pode fazer simulação e ele pode empurrar para frente e para trás desse domínio e ver o que você tem de anomalias nessa curva de histerese. Com esse tipo de acessório, a gente vai poder efetivamente ver esse processo acontecendo, ao invés de trabalhar apenas com as simulações do fenômeno. Tá? Certamente vocês já viram os nanodiscos que o João Paulo também mostrou de manhã. Então, sabe um nanodisco de permalloy, que a espessura de permalloy é muito pequena. Quando você trabalha então nessa modalidade de contraste, né, de Lorentz, né, de contraste de Fresnel, né, na microscopia de Lorentz, ou seja, você não tem campo magnético da lente objetiva ali, e você desfocaliza para você poder ver essas franjas, né, que estão sendo geradas, né, pelas linhas de campo magnético que estão naquele nanodisco. Então a gente consegue ter uma imagem de um vórtice magnético. Tá?
Então, na verdade, a gente tem esse ponto aqui, né, fruto dessa circulação das linhas de campo, né? Então, naquelas mesmas matrizes, né, de discos que o João Paulo mostrou mais cedo, a gente consegue ver, então, esses vórtices e consegue ligar a lente objetiva e fazer com que esse vórtice seja deslocado, tá vendo? Naquele caso, para cima e para a direita, né? Então, a gente consegue influenciar, né, quer dizer, trabalhar, se mexer, fazer esse vórtice se mexer e, evidentemente, registrar isso. Eu vou pular essa situação que vocês já viram mais cedo e quero concentrar em outras coisas que a gente vai poder fazer, então, com esse porta-amostra. A gente vai poder passar uma corrente, né, e uma corrente numa frequência, né, de modo a fazer, por exemplo, né, movimentar os domínios, né, numa nanoestrutura, né, e aqui no caso está sendo causada então uma circulação desse domínio. Você não está vendo, né, individualmente essa circulação, mas você está captando, né, com um tempo curto, né, você está como se tirando uma foto estroboscópica, né, dessa circulação desse ponto central desses domínios magnéticos. Esse é o tipo de coisa que a gente vai poder fazer com esse porta-amostra. No caso das nanoroscas, que tem aplicações, aquelas roscas lá do Flávio, né, que tem aplicações potenciais, por exemplo, na parte de tratamento de câncer, né, então você induzir essa hipertermia, né, através desses vórtices magnéticos, né, para então liberar o fármaco numa região específica, né. Então, a gente também consegue ver, então, isso aqui são as nanoroscas, a gente também consegue ver esses vórtices magnéticos nessas nanoroscas. Outras aplicações que a gente pode ter com esse tipo de acessório por exemplo, em materiais ferroelétricos, a gente, então no caso aqui é uma ferrita de bismuto, que está sobre, aqui é um óxido de titânio com estrôncio, e nessa parte, isso, e essa parte verde aqui são eletrodos, né, de estrôncio, rutênio e oxigênio, um óxido, né, de rutênio com estrôncio. E aí você pode aplicar então sobre a sua ferrita de bismuto um campo elétrico a partir desses eletrodos, né, do SRO, e você pode ver efetivamente, né, a mudança das suas orientações cristalinas, né, das suas fases, né, cristalinas presentes na sua ferrita de bismuto. Então você consegue ver esse processo, né, acontecendo, e isso vai facilitar a compreensão do acoplamento ferromagnético entre as diferentes fases. Tá? Particularmente, uma área em que eu vou trabalhar, né, com esse tipo de acessório, a ideia é fazer uma plataforma de ensaios micromecânicos. Né? Então, nesse caso aqui desses autores, o que eles fizeram? Eles tiraram uma amostrazinha de filme fino do material, colocaram aqui. Né? E essa haste toda aqui, ela é um grande, ela que vai solicitar o material, ela vai ser um atuador que, no caso, trabalha com função na base térmica, ou seja, você coloca uma corrente para passar por esses fios aqui, né, por esse atuador, ele vai querer expandir termicamente, ele vai expandir para onde ele está livre, então ele vai tentar fazer isso daqui. Né? Ao fazer isso, ele vai puxar o material que foi colocado aqui. Então, a nossa ideia é fazer, né, MEMS, né, nesse estilo, para a gente poder estudar propriedades mecânicas de filmes finos nanoestruturados. Tá? Então, com esse tipo de coisa, você pode, bom, isso aqui é o modo como funciona, né? Você pode avaliar a movimentação de discordâncias perto, né, de uma fenda, você pode ver rotação de cristais, então você vai ver como é que essa plasticidade, né, essa transformação mecânica acontece num nível microestrutural. Né? Quer dizer, quando você tem um material nanoestruturado. E a gente vai poder fazer isso numa plataforma em que a gente é capaz de fazer isso daqui. A gente é capaz de fazer microscopia de orientação. Então a gente vai poder ver, né, se uma trinca prefere um certo tipo de contorno de grão ou outro, como é que a discordância ancora em um tipo de contorno de grão ou em outro tipo de contorno de grão. Né? Então é uma combinação de tecnologias rara de se encontrar por aí.
Então, esses são os meus comentários finais, né? Então, a gente está abrindo uma porta para fazer a instrumentação do MET com a aquisição desse porta-amostra para aplicação de sinal, né? A gente imagina inicialmente aplicações ligadas à, né, movimentação de domínios elétricos, domínios magnéticos, né? Mas tem toda uma gama, tem coisas na parte de movimentação de portadores em semicondutores. Então tem toda uma gama de aplicações, né, que a gente pode ter com esse tipo de possibilidade de instrumentação. Então era isso, obrigado, e tem as referências que eu andei usando por aí.